Obrigado, Paizinho, por poder estarmos juntos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado que nós temos em Ti o melhor de tudo. Para nós, Tu és o melhor. Obrigado, Jesus, por não ter recusado a cruz. Obrigado, Jesus, por voluntariamente nos resgatar para Ti. Obrigado, Paizinho. Peço a Tua graça sobre cada um de nós, que possamos ouvir, entender e praticar o que Tu queres nos mostrar. Em nome de Jesus. Você já teve pensamentos malucos? Pensamentos que do nada vão e do nada vai? Você já teve pensamentos que vão e voltam e você não gostaria, mas você gosta deles? Você não gostaria porque você gosta deles. São tão malucos que você não gostaria, mas acaba gostando deles. Você já passou por algo como aqui. Obrigado. Como eu faço com os meus pensamentos malucos? Como eu faço com os pensamentos que eu aprecio, mas não gosto? Eu gosto, mas não quero. Eu quero, mas eu tenho. Como é que eu faço para me livrar disso? Romanos 7, 19 a 25. Eu realmente apreciaria se vocês pudessem acompanhar todas as leituras na Bíblia de vocês. Teremos alguns textos para ler. Não estou seguindo a história de Elias. Estamos falando sobre eu e os meus pensamentos. Primeira parte. Continuaremos amanhã à noite a segunda parte. Ou pensamentos intrusivos que se intrometem nas nossas vidas. Romanos 7, 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando com a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado. O desespero de Paulo chega a ponto que ele diz assim: eu sou um desventurado, quem me livra do corpo desta morte? E ele continua: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, segundo da lei do pecado e da morte. Esses pensamentos malucos, a ciência tem chamado, como repito, de pensamentos intrusivos, ideias, imagens ou impulsos indesejados que surgem na nossa mente de forma repetitiva, involuntária, muitas vezes perturbadora, podendo gerar desconforto, podendo gerar ansiedade e podendo até mesmo nos levar a pecar. Todos nós passamos por isso, porque o inimigo quer nos atacar o tempo todo. Eu já vou dar a solução para isso de saída, mas eu quero explicar melhor isso. A solução é empunhando o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Vem um pensamento, defendo com a palavra. Para isso eu tenho que estar cheio da palavra. Eu não posso ficar com palavra uma vez por semana.
Eu não posso ficar com a palavra uma vez por mês. Eu tenho que me encher continuamente da palavra. Eu me lembro de uma vez que um irmão muito querido, muito precioso, disse que ele não tinha tempo de ler a palavra, que ele só lia a palavra nos finais de semana. Aí eu propus a ele uma coisa: não tem problema, eu te entendo, só lê a palavra nos finais de semana, mas faça o seguinte: não coma, não beba água durante a semana, só nos finais de semana você pode comer e beber. Passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sem comer nem beber nada. Sábado e domingo, panturre de comida. No dia seguinte ele escreveu uma palavra: já não estou mais em jejum de palavras, eu estou lendo a palavra. Porque nós precisamos entender que ela é diária. Tiago 1, 13 a 15. Tiago 1, 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver se concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, aquilo que nos seduz. Se eu tenho um desejo de roubar pequenas coisas, eu sou tentado a roubar pequenas coisas. Mas para o outro, isso nunca vai passar na cabeça dele, porque não está no espectro das tentações, da cobiça dele. Os homens invariavelmente são tentados pelo pecado da luxúria, pecado dos sexuais. As mulheres também, hoje cada vez muito mais. Como é que eu faço com isso? João 14:6. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. A verdade não é um conceito, a verdade não é um estudo, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Eu sou a verdade. Muito fácil lá fora no mundo falarem de verdades, porque essa verdade, aquela verdade, verdade da filosofia, verdade da teologia, não, só existe uma única verdade: Jesus. Ah, mas isso é radicalismo. Sim, isso é radicalismo. Jesus, para Ele é o melhor, não tem sombra de dúvida. João 8, 31 e 32. Eu estou colocando textos bíblicos para criar uma base para aquilo que nós vamos conversar. Não estou explicando muito porque eu quero entrar no nosso assunto. João 8, 31, 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Disse Jesus aos religiosos, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem experimentado essa libertação contínua? Porque Ele não liberta só quando eu entrei, quando eu me converti. Eu tenho provado contínuas libertações de Deus, quando cada vez mais vou conhecendo, estudando a palavra dEle, e vou conhecendo a Cristo e o seu poder. É contínuo. Agora eu queria perguntar uma coisa para os papais e para as mamães. Eu sei que tem muito filho presente, mas também sei que tem alguns que não têm filhos ainda. Mas eu queria perguntar algo diretamente para os pais. Papai e mamãe, você já deu algum tiro no pé? Sobretudo
quando você está sentado ao redor da tua mesa, você já deu algum tiro no pé? Você já falou mal de alguém? Você já falou mal de alguma autoridade? Você já falou mal do próximo? Quando você fala mal de alguém, você está dando tiro nos pés. Você está dizendo para os teus filhos: façam o que eu faço comigo. Falem mal de mim para os outros. Papai, mamãe, você já deu tiro no pé? Líder, discipuladores, você já deu tiro no pé? Porque muitas das nossas doenças mentais, muitos dos nossos problemas emocionais são causados por tiros dados no pé. Como é você? Vocês sabem que eu não estou bravo com ninguém, eu sou assim. Se você está apavorado, me perdoe. Mas eu estou apavorado com a quantidade de tiros que eu tenho visto nos pés. Por causa de um desconforto grande, às vezes fazemos coisas que são verdadeiros tiros nos pés, colocando nossos filhos, nossos discípulos, ou simplesmente uma ovelha contra nós mesmos. Quantos de vocês já viram casais que se divorciam, que se separam, que a mulher fica falando mal na mesa do pai, ou o pai fica falando mal da mãe, e os filhos que acabam se revoltando contra a mãe, que falou mal do outro? É disso que eu estou me referindo também. E você? Pai querido, nós precisamos desesperadamente de Ti. Precisamos da Tua graça e da Tua sabedoria para poder ler e entender a Tua palavra. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Texto básico para toda a nossa conversa, 1 Tessalonicenses 5, 23. Primeira Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, eu vou pôr mais 2 ou 3 agora, depois vou pôr mais daqui a pouco, tá? Pode ficar. Paz. Ele fala, o mesmo Deus da paz. Paz é um estado tranquilo de alma, vinda por causa da redenção e salvação de Jesus. Jesus diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Paz, quem tem, nunca quer perder, é algo que é real. Vos santifique em tudo, santifique, separar das coisas profanas e santificar e dedicar-se a Deus, consagrar tudo para Deus, coisas e pessoas. Eu estou dando algumas informações para vocês lembrarem bem. Santos sereis porque sou o Senhor seu Deus, santos sereis porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. Santos sereis, separados sereis. Agora eu gostaria que você abrisse em João 17, 19. João 17, 19. Em favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O que o santo Jesus precisava se santificar em nosso favor? O que aquele que nunca conheceu o pecado, nem achou o pecado em sua boca, precisava se separar por nossa causa?
Qual foi o lícito que ele teve que abrir mão por nossa causa? Mas eu preciso perguntar, qual é o lícito? Não estou falando de pecado, eu estou falando de lícito, que você precisa se santificar por causa do outro. Você tem feito isso? Ou você diz, problema do outro, eu estou na minha liberdade. Ou você é tão soberbo que não se preocupa com o outro e quer viver na sua própria liberdade. 1 Tessalonicenses 4:7. Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. 1 Tessalonicenses 4:7. Repetindo, 4:7. Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Você quer estar pronto na chegada do Senhor? Quer participar das bodas do Cordeiro? Está santificando? Santificando, volto a dizer, não é só de pecados, é de lícitos, de coisas lícitas que eu abandono, deixo de lado por causa do meu Senhor, por causa do meu próximo. Como eu sou? E ele fala, vos santifique em tudo, completo. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, conservados na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está se conservando para a vinda do Senhor? Você está se preparando para a vida do Senhor? Esses dias tive que perguntar a um irmão muito querido, porém enorme. Não é gordo, enorme, obeso, com obesidade mórbida. E eu perguntei a ele, você morreria pelos teus filhos? Lógico. Pela tua mulher? Com certeza. Por que você não quer viver para eles? Por que você não controla, não busca um tratamento para a tua obesidade mórbida e você não quer viver por amor a eles? Por que eu não posso amar com minha vida, cuidando minha vida para eles, para vocês? Eu preciso de perguntar. Tem aqui. Eu preciso de perguntar. Tua alma está na cruz? Você está na cruz? Do lado. Eu acho que um não vai dar. Vai ficar torto, vai ficar isso. Você está inteiramente encravado na cruz? Ou você seleciona o que você vai colocar na cruz? Teus pensamentos, teus afetos, tua vontade estão na cruz? Como você é? Eu quero que você entenda, porque esse versículo, 1 Tessalonicenses 5:23, que nos mostra que nós somos espírito, alma e corpo, que nos leva a entender que eu tenho que estar na cruz completamente. Ele é um versículo base para quase tudo que nós falamos de saúde mental, ou tudo que a gente fala de saúde mental. Vamos ler outro texto, Mateus 6, 19 a 23. Mateus 6, 19 a 23, eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam e escavam. Mas ajudem tesouros no céu,
onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, eu gostaria que você guardasse bem esta palavra, tesouro, aí estará também o teu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, se teus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que é em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Tesouro. O que você faz com tesouro? Eles escavavam e escondiam. Hoje a gente não faz isso. Mas o que você faz com o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. Nós vamos falar um pouquinho sobre o cofre chamado alma. O cofre onde guardamos um tesouro chamado alma. Onde está o teu tesouro? Como você tem cuidado do teu cofre, tesouro, que eu chamo de alma? Essa comparação com cofre é uma comparação muito limitada, porque a alma é muito mais do que isso. Mas eu preciso que você entenda: coração não é centro de romantismo. Coração na Bíblia é centro da decisão do homem, aonde o homem toma as suas decisões. Não tem nada de romantismo. Como você tem decidido a tua vida? Como você tem norteado e tomado as tuas decisões? Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Sabe o que é olho bom? Olhar para o outro como Jesus olha. Será que eu olho para o meu irmão com o olhar de misericórdia de Jesus? Ou eu olho para o meu irmão cheio de julgamento? Como eu olho o meu irmão? Como eu contemplo o meu irmão? Eu posso olhar para minha irmã e como Jesus olha, ou posso olhar para minha irmã como você olha o teu irmão? O outro cofre que a gente pretende conversar depois, hoje não vai dar, mas eu só vou citar para você. Põe lá na ponta, no lugar de Elias. Lá no lugar de Elias. O outro cofre é o cofre da fé. Como você tem decidido o que você vai arquivar no cofre da fé? O que você tem colocado nesse cofre? Jesus ou conceitos e ideias tuas? Eu sei que não dá para enxergar direito, mas isso aqui é um cofre. O desenho não é fraco porque o desenhista aqui presente é fraco. É como eu consigo desenhar no computador. O que eu tenho alimentado este cofre? O que eu tenho alimentado este cofre? Como eu tenho alimentado a alma? Eu quero caminhar um pouquinho mais dentro disso. Quero entrar e ver e definir o que é alma. O que é alma para você? O que é alma? Se a gente estivesse num grupo pequeno, eu gostaria de ouvir a resposta de todo mundo. Mas como o nosso grupo aqui é grande, eu não posso fazer isso. Eu já vou entrar direto com a definição. Alma é tudo que é carne que eu não posso tocar. Alma é tudo que é carne que eu não posso tocar. A alma envolve pensamentos, afetos e vontade. Isso engloba razão, lógica, emoção, sentimentos, sonhos, desejos, eu, ego, superego, id e superid, tudo mais. Qualquer nome maluco que quiserem dar. É carne, você não pode tocar, é alma. Como é que eu alimento o corpo? Já jantamos e sabemos como se faz isso. Como eu alimento o espírito?
pelo Espírito Santo de Deus derramado sobre nós. E a alma? Como eu alimento a alma? Nós alimentamos a alma por todos os sentidos que nós temos. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Com o novo nascimento, com a conversão, o meu espírito fica instantaneamente resolvido. Fomos salvos da condenação do pecado, e isso nós chamamos de justificação, por meio da morte de Jesus Cristo. Com a glorificação de Jesus, seremos ressuscitados com Ele em novos corpos. Nós chamamos isso de glorificação, já falei, com a ressurreição de Cristo. E agora? O que ocorre com a alma? Nós precisamos santificá-la. É um processo contínuo da conversão ao arrebatamento, da conversão ao sepultamento. Temos que estar continuamente santificando nossa alma. Há momentos e momentos na vida de um homem, momentos de criança, que ele tem que aprender a obedecer, momentos de jovem, adolescente para mim é jovem, de momentos de jovem que ele precisa se santificar, entender do que é impureza, e momentos de adulto que ele precisa ter domínio próprio. Tem momentos. Depois vai chegando o mais velho também tem domínio próprio, também tem que santificar, também tem que obedecer. O mais velho também tem que obedecer. Porque o mais velho que não obedece dá muito trabalho. A alma, o trabalho na alma é todo progressivo, de santificação, tomar a cruz dia a dia para vencermos. Somos salvos do poder do pecado pela vida de Cristo em nós. Você está fazendo isso? O que você vem guardando dentro deste cofre? Retira para mim esse aqui, retira só esse aqui, deixa só esse aqui, e a gente ajunta aqui. O que você está guardando dentro do cofre? Nossa alma, ela é alimentada por alguns sentidos. O primeiro sentido que eu quero falar se chama interocepção. Prazer, Sérgio Avilés. Para muitos isso é a primeira vez que estão ouvindo essa expressão, e eu sei, mas eu preciso e quero introduzi-la. Interocepção é a percepção que eu tenho dos meus órgãos dentro de mim, como eu sinto meus órgãos dentro de mim, palpitação no coração, frio na barriga, falta de respiração, são as primeiras informações a chegarem em nosso cérebro e nos informar que nós estamos bem ou mal. Quando muita alegria, aquilo ali traz uma exaltação, uma interocepção, a capacidade do cérebro de perceber e interpretar as sensações internas do corpo, como fome, sede, cansaço, dor, temperatura corporal, coração acelerado, músculos tensos, são as sensações internas. Elas são extremamente importantes. Depois essas sensações vão ser de prazer, de fome, de sede, de dor, cansaço, etc. Olha o Provérbio 15, 13. Abra, por favor, na tua Bíblia, Provérbios 15, 13. Estou vendo como que a gente vai contra. Estou achando que não vai dar tudo. Vamos trazer para cá. Isso, vamos fazer isso. Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. Coração alegre é o centro de decisão alegre. Volto a dizer, não é coração físico, não é coração romântico, não tem nada a ver com romantismo. Ele embeleza a pessoa. Por quê? Porque o cérebro está entendendo que ela está feliz,
que ela está bem, e ele embeleza a pessoa. Outro tema para a gente ver, e eu estou vendo rápido porque é exatamente isso que a gente vai fazer, se chama propriocepção. Eu estou xingando todo mundo aqui. Suportem. Alguns da área de saúde conhecem bem esses termos. Propriocepção é a sensação de equilíbrio. É como eu me sinto, como é que eu ando. Normalmente a pessoa mais velha vai perdendo o equilíbrio, por isso ele tem que fazer exercícios de fortalecimento para manter o equilíbrio. Essa postura vai comunicar muita coisa ao cérebro, muito mais do que a gente possa entender. Propriocepção é a capacidade do cérebro perceber a posição e o movimento do nosso corpo no espaço. É graças a essa percepção que podemos caminhar, correr, dançar, realizar atividades que requerem coordenação e equilíbrio. Saber a sua posição, entender a sua posição. Por um excesso de... Me empresta um celular. Me empresta um celular, só um minutinho. Daqui a pouco devolvo. Por causa desta posição que nós tomamos diante do celular, o cérebro começa a entender que a pessoa está triste. Essa é uma posição de tristeza. A propriocepção do corpo começa a dizer, está triste. Por isso o cérebro começa a mandar hormônios para controlar a tristeza. Obrigado. Há diversos estudos acreditando que por causa disso, por causa desta posição diante de um celular, muitos podem entrar em processo de depressão. Foi feito um estudo que eles puseram numa tela de computador algumas palavras positivas e palavras negativas e mandaram isso, se eu não me engano, foi em Harvard. Eles mandaram uma turma ler aquelas palavras e memorizar. Fizeram a mesma coisa com outra turma, uma turma de 70 a 80 pessoas, ambas as turmas. Na outra turma puseram aquilo num celular, num computador, onde todos tinham que ler de cabeça para baixo. Palavras boas e palavras negativas, palavras positivas e negativas. Para surpresa dele, quem estava lendo de posição ereta, lembrou de quase todas as palavras. Quem estava com a posição declinada, só lembrou das palavras negativas. Não lembrava de nenhuma palavra positiva. Porque o cérebro entende que ele está em prostração. Ele precisa trabalhar isso. E quantos andam assim? Ei, cadê? Por que eu não posso andar ereto? Por que eu preciso andar prostrado se eu estou bem? Nós estamos falando de coisas simples, mas coisas que abastecem nosso cérebro. A propriocepção vai sentir o esforço muscular, sentir a resistência da água, vai sentir a tensão dos tendões, a pressão sobre os pés. Provérbios 17, 22. Nós lemos o 15, 13, agora nós vamos ler o 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Uma pessoa que tem uma postura abatida, ela vai cada vez ter mais problema de coluna. Osso. Por que eu não posso me comportar adequadamente? Por que eu tenho que andar? Eu não estou falando de soberba, de nariz empinado, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de postura. E por fim, nós temos o que nós mais conhecemos, a esterocepção. Volto a dizer, eu sei que as palavras são fortes, estranhas, mas eu preciso usar essas palavras porque elas vão ser cada vez mais utilizadas nos dias de hoje. Interocepção interior, propriocepção, equilíbrio, espaço,
esterocepção, o que vem de fora. E aí nós conhecemos muito bem isso, porque nos é ensinado desde criança. Envolve a audição. De todos os sentidos que nós conhecemos, para Deus, a audição é um dos mais importantes. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Eu tenho que aprender a ouvir. Obediência na Bíblia é estar debaixo daquilo que ouviu. Por isso, os papais têm que ensinar os filhos a ouvir. Mas se papai e mamãe não sabem ouvir um ou outro, como que o filho vai aprender a ouvir? Olfato. É tão forte o olfato que as lojas chiques usam perfumes para seduzir as pessoas a entrarem nas lojas. Os perfumes foram feitos para sedução. Muitos perfumes usam feromônio. Outro sentido, paladar. Tato. Eu estou tentando seguir essa sequência aqui. Como não dá para a gente colocar nessa forma, a gente está colocando reto. Mas a visão e a audição são os dois sentidos mais importantes. E eu preciso parar um pouquinho aqui para a gente conversar. O que você tem colocado nos teus ouvidos para ouvir? O que você tem escutado de música? Se eu fecho os meus olhos, eu não vejo. Se eu fecho a minha boca, não falo ou não como. Mas mesmo que eu feche os meus ouvidos, mesmo que eu tape meus ouvidos, as ondas musicais entram e fazem o que foram destinadas a fazer. Ultrassom é onda sonora. Você não ouve nada, mas ela revela todo o teu interior. Que música você tem ouvido? Que tipo de música você tem alimentado o teu coração? Porque tem muita música que leva a depressão profunda. Tem muita música que leva a ansiedade. Ah, mas eu gosto. Do inferno também você gosta? Quando eu me converti, eu era tiete de Elis Regina. Para mim foi a melhor cantora que o Brasil já teve, de voz e interpretação. Até que ela se matou, como overdose de heroína, cocaína com álcool. Quebrei todos os discos dela. Não escuto mais Elis Regina há muitos anos. Eu conheço as músicas delas, elas estão gravadas como chiclete na minha cabeça. Eu não vou colocar no meu coração, no meu centro de decisão, não vou colocar na minha alma aquilo que não glorifique ao meu Deus. O que você tem escutado diariamente? Já basta quando você entra no shopping, já basta quando você entra num restaurante, já basta essas músicas malucas do lado de fora. Uma vez eu estava em casa, estudando para ministrar, e o vizinho resolveu colocar uma música altíssima. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas quero contar de novo. E eu não conseguia mais escutar, porque a música é muito alta, ela tem duas funções: não pense e não fale. Ela te controla totalmente. Eu saí e fui para o jardim, cuidar do jardim, e eu contei 11 vezes a mesma música. E eu já estava suplicando ao Senhor: Senhor, me livra. Sabe que música? Adocica, meu amor, a minha vida. Eu estava com ódio de mortal daquela vida. Não dá para fazer nada. Ficou como chiclete na minha cabeça. E até hoje, quando a música toca, eu já sei, lá vem aquilo, lá vem outra coisa, tá tudo ligado. Como você é? O que você tem abastecido o teu coração? Ah, eu só ouço música clássica.
E eu não estou falando de letra, eu estou falando de música. Música é uma forma de comunicação, harmonia, ritmo e... Eu esqueci. Ai. Ui. Daqui a pouco vem. Melodia, lógico. Melodia, harmonia e música. Eu estou falando dessas três coisas, não estou falando de letra. Não estou falando de composição, de letra musical. Eu estou falando de música. Tchaikovsky, um dos compositores clássicos muito conhecidos, tem uma música lindíssima chamada o Cisne Negro. É um balé que é extremamente horrível, porque ele canta as noites de amor com o czar da Rússia. Tanto quanto que o cisne é negro, porque são dois homens se enamorados e vão finalmente. Como que eu vou ouvir isso? Como eu vou ficar contemplando isso? A boca fala do que está cheio o coração. O que tem no teu coração? Como você tem alimentado o teu coração? Eu fico ouvindo porque eu quero ouvir uma coisa que eu não presto atenção, mas ela fica guardada aqui dentro e fica remoendo e fica criando. A música é absurdamente criadora de pensamentos intrusivos. A música domina a nossa mente, se você não controlar a música. 2 Coríntios 6, do 11 ao 13. Segunda Coríntios 6, 11 a 13. Para vós outros, ó Coríntios, abre-se nossos lábios e alarga-se nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Ora, com justa retribuição, falo como a filhos, dilatai-vos vós também. O que é afeto? Afeto são emoções e sentimentos, mas nós já vamos entrar aqui já. Dilatai-vos vós também. O que você tem colocado de música dentro do teu coração? E de visão? O que você tem colocado diante dos teus olhos? E eu não estou falando de pornografia, que eu estou diante de uma plateia santa. Eu não estou pensando em pornografia. Eu estou pensando em que eu tenho colocado diante dos meus olhos. Glorifica a Deus? Volto a dizer, não estou me referindo à pornografia. Eu sou um homem que gosto de filmes. Gosto de fotografia. Mas está difícil demais ver qualquer coisa. Está impossível ver qualquer coisa. Ver, pesquisar, é tanto tempo que se gasta pesquisando que eu desisto de ver. Então eu vou por indicação. E às vezes eu quero dar uns tapas em quem indicou. Porque a coisa foi sem QI, sem inteligência. O que você tem visto? O que você tem posto diante dos teus olhos? Qual é o seriado que você vê? Quantos minutos se gasta num seriado? 30, 40 minutos por dia? Multiplica isso por 7 dias, multiplica isso por 4 semanas, multiplica isso por 52 semanas. Quanto tempo que você deixou de orar a Deus? Quanto tempo você deixou de ler a palavra? O que eu tenho alimentado no meu coração? Eu não sei porque eu estou tão angustiado, eu não sei porque... Tira todas as porcarias que você come, e todas as porcarias que você vê, e todas as porcarias que você vê, ouve. Limpa! Sérgio, você está sendo radical demais. Não estou sendo radical demais. Ainda posso ser pior do que isso. Jeremias 17, 9.
Ah, Sérgio, eu consultei meu coração e estou em paz. Então é para você que fala isso. Já consultei a mim mesmo, estou em paz. E Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não confie no seu coração. Confie nos corações juntos. Eu pergunto a um, pergunto a outro, vamos consultar. Não vamos depender de nós mesmos. Não dependa da sua capacidade de discernir tudo. Ore, ore, ore. Busque ajuda, busque sabedoria. Em última instância, você não pode confiar na sua alma. A sua alma, ela não é íntegra. Como? Jó, qualquer coisa. Já digo aqui, Jó 21. Cadê Jó? Jó sumiu, apareça. Jó 9, 21. Jó 9, 21. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não dou total crédito à minha alma. Não faço pouco caso da minha vida, não desprezo a minha vida. E você? Como é que está você? Quem é que governa de fato a tua vida? É o Espírito Santo de Deus em você ou é a tua alma? Teus sonhos, teus desejos, tuas necessidades? Vamos seguir adiante, voltar aqui para o texto. Qual é o alvo de Deus na tua vida? Qual é o alvo do inimigo na tua vida? É o mesmo alvo, por incrível que pareça. Tanto Deus como o inimigo têm o mesmo alvo: conquistar a tua alma. Porque se ele conquistar os pensamentos, ele conquista os afetos e conquista a vontade. Conquistando os pensamentos, conquista os afetos, conquista a vontade. Como você faz? Os afetos envolvem emoção. Esse aqui vai ser debaixo da emoção, tá? Esse aqui vai ser debaixo da emoção. Os afetos envolvem emoção. Esse é do lado. E sentimentos. Qual é a diferença dos dois? Eu já estou dizendo que são diferentes. Alguém se arrisca a falar? Alguém tem coragem de dizer qual é a diferença dos dois? É muito simples. Isso é debaixo do coração. Isso é debaixo do coração. Emoção é uma reação. Emoção é uma reação do sistema límbico, do sistema automático do corpo humano. Ele reage. Sentimento é uma construção. Eu construo a partir dos meus pensamentos, a partir das minhas crenças, e crenças não é fé, crenças é aquilo que eu acredito que pode ser, e da minha fé. Eu preciso que você pare e responda para você mesmo. Teus afetos estão na cruz? Tua emoção e teus sentimentos estão na cruz? Ou você se permite sentir o que quer? As emoções
aqui assim, vai descendo, tá? Vai descendo, para poder caber. Tá? As emoções, nós temos o medo, que é a primeira emoção que aparece na Bíblia, com a queda com Caim. Depois nós temos a alegria, não estou pondo em ordem, tristeza, pode ser tristeza mesmo. Tristeza não estou pondo em ordem de importância, só pus o medo como primeiro, porque a primeira emoção que aparece na Bíblia é um medo, lá em Gênesis. Depois nós vamos ter a alegria. Põe do lado para poder caber, não ficar muito. Não, põe isso aqui embaixo e a próxima do lado, desculpe. Temos a raiva. Ele não tinha a menor ideia o que ele ia fazer isso, não. E é a primeira vez que ele está fazendo. Então, eu fico inventando minhas maluquices e pondo os outros no trabalho. Tem o nojo. É uma emoção, o nojo. Tem a surpresa. E por fim de todos, daqui que eu seguro para você. E por fim de todos, nós vamos colocar uma emoção, que a gente tem que entender que é uma emoção, não é um pecado. A ansiedade. Ansiedade não é pecado. Deus não proíbe da gente ter ansiedades. Jesus teve. Andar ansioso é pecado. Toda emoção é um convite à adoração. Toda emoção é um convite a adorar e clamar e orar a Deus. Use. O medo me faz buscar a Deus, a alegria me faz louvar, a tristeza me faz me parar, contemplar a mim mesmo e me entender. A alegria me faz regozijar, louvar a Deus. A raiva me faz lutar, fugir. O nojo me faz não pecar, porque eu estou com nojo do pecado. A surpresa é surpresa, essa é muito gostosa, quando a surpresa é boa. E a ansiedade? A ansiedade nos leva a nos movimentar. Nós precisamos de um pouco de cortisol para poder ir adiante. Senão a gente não vai adiante. Eu preciso que você responda para você mesmo. Tuas emoções estão na cruz? Você está na cruz? Você permanece na cruz? Porque essas emoções vão alimentar a esterocepção que vai alimentar a minha alma. Vou apertar um pouquinho aqui, só para poder caber mais. Não, fica lá, o lado de trás ninguém vê lá embaixo, por causa disso. Quando os meus pensamentos começam a ficar muito acelerados, nós entramos numa crise de ansiedade. O pensamento está Em 17 eu tive minha última crise severa de ansiedade. Todos nós temos. E eu fui ao pai perguntar o que estava ocorrendo comigo. E o pai me disse muito claro: você empunhou o escudo da razão para tentar apagar um dardo inflamado do maligno. Você tem que empunhar o escudo da fé. A razão não defende, porque razão e emoção não controlam a alma. O que vai santificar a alma é a fé. Hebreus 10:39, vamos ler lá. Hebreus 10:39. Último versículo diz: nós, porém, não somos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Uma pessoa com excesso de lógica entra em crise de ansiedade como uma pessoa com excesso de emoção.
de afetos. A única coisa que vai conservar a tua alma é a fé. Por isso que nós vamos conversar sobre isso depois. Eu não posso conversar tudo agora porque é muito longo. Vai cansar, eu preciso conversar um pouco mais sobre isso. O que nós estamos vendo? Nisso tudo aqui, eu enxergo Elias. Elias passou por tudo isso. Ele foi recebendo acusação, foi recebendo uma coisa, recebendo outra coisa, e nós vamos ver amanhã de manhã mais claro sobre isso, e ele entra num processo de depressão severa, crise depressiva, é as emoções em looping, as emoções correndo alucinadamente. Tem casos que eu preciso entrar com medicação para acalmar, eu não sou médico, preciso entrar com uma medicação para ajustar, tranquilo, mas eu preciso perguntar a você, tuas emoções estão na cruz? Você tem vivido na cruz? Não estou dizendo para ninguém deixar nenhum remédio, eu estou dizendo para todos começarem a colocar tudo na cruz. Por favor, entendam o que a gente quer falar, o que eu quero falar. Isso vai ser um embaixo do outro. Eu não sou, deixa eu segurar para você, tem que precisar dois dele. Eu não sou o que penso, não sou o que sinto, não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu sou o que Jesus diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Essa frase, esse início de ano, eu fiquei hospedado na casa de um irmão lá próximo de Salvador, e isso estava escrito na geladeira da casa deles. E eu entendi que é uma frase que Deus nos deu como nossa impressão digital. Nossa impressão digital. Nossa identidade. Eu sou o que Cristo diz que eu sou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova, ponto. O resto é resto. Mas você fala que parece tudo muito fácil, e é tudo muito fácil. Quero repetir a história que eu acho que já contei para vocês, mas preciso relembrá-los. Em 2011, pós-cirurgia de câncer na tireoide, me deram uma medicação errada, uma medicação à base de opioide, ópio, em outras palavras, e eu não tinha hormônio para metabolizar o ópio. E eu fiquei surtado, completamente doido de pedra. Já não sou muito bom da cabeça, fiquei um pouquinho pior. A televisão era um jacaré de boca aberta, e eu senti o bafo do jacaré. Chuveiro era um dragão que queria morder minha cabeça, não conseguia tomar banho sozinho. Eu precisava que minha esposa, meu filho, estivessem me dando banho ou me acompanhando no banho. Só que eu era um homem de 55 anos, não fazia sentido algum isso. E eu fiquei 4 dias sem dormir. E eu fui ao Senhor: Senhor, eu não aguento mais, eu preciso dormir. Eu sei que eu preciso renunciar, eu sei que eu preciso entrar no teu descanso. Me ajude a entrar no teu descanso. Enquanto eu orava a Deus, numa manhã do 4º dia, meu computador fez um plim-plim e recebi uma mensagem no Facebook, quando eu ainda tinha Facebook. E ele dizia assim: tio, você só não descansa naquilo que você não renuncia para Deus. E eu fiz a pergunta maluca, que qualquer um tem que fazer: o que eu não renunciei para você, pai? E o Deus me falou muito claramente, nosso pai me falou muito claramente: o meu direito de deixar você desequilibrado para o resto da tua vida. Para mim foi muito difícil. Pode ser que para você não seja, mas para mim foi dificílimo. Passei praticamente o dia inteiro chorando. Eu não conseguia dormir e eu não conseguia renunciar ao Pai o direito dele fazer comigo o que ele quisesse. Eu não conseguia ficar sozinho, não conseguia ficar em pé, não conseguia dirigir, não conseguia fazer nada, não conseguia me vestir. Eu tremia muito.
Tremia o tempo todo. Eu lembro de uma vez que eu estava na cama e meu filho passou o dedo no meu pé, como carinho. E eu tive uma descarga de adrenalina, e não tinha como metabolizar a adrenalina. Fiquei me debatendo na cama por 2 horas e meia, sacudindo na cama, plá, 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 batendo. Segurava as olhos de um lado, segurava os cílios do outro, e meu corpo pulava instantaneamente o tempo todo. Meu filho chorava. Eu disse, vai passar. Eu odiava essa expressão, vai passar. Mas passou. Quando chegou no final da tarde, eu disse, pai, se você é maluco, quer deixar teu servo fora da ativa para o resto da vida, faça o que você quiser. E apaguei num sono profundo. Dormi 12 horas. Acordei no dia seguinte, tremendo com todos os sintomas. Mas eu estava cheio de paz. E senti esses sintomas por 45 dias consecutivos. Fiquei ao todo 5 meses dentro de casa. Não podia sair de casa. Dei muito trabalho para minha esposa. Eu não podia ficar sozinho. Minha esposa e meus filhos. Se eu não via ninguém tomando conta tomando conta de um velho, eu simplesmente caía no chão e começava a me debater no chão. Mas vai passar. Vocês entendem de novo porque o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus? Vocês entendem como a gente fica radiante, cheio de alegria, porque temos um Pai verdadeiro? Eu não estou olhando para o meu Pai terreno, eu não estou olhando para as pessoas da terra, eu estou contemplando aquele que merece todo louvor, toda adoração contínua. Você está disposto a isso? Pai querido, muito obrigado, Paizinho, porque nós temos a Ti. Muito obrigado, Paizinho, porque nós temos a Ti e nós podemos nos achegar a Ti. Muito obrigado, Pai. Eu te peço a Tua graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus.